desse gancho daí, eu pego minha prima que perde os pais de uma forma trágica e eu venho para uma pessoa que, não sei se eu posso falar isso, mas arquiteta o assassinato dos seus pais. O caso Suzane Richthofen é um caso que eu vou ser bem sincero e talvez até seja mal interpretado, mas é fascinante o caso dela. Para mim, eu acho o negócio não é uma coisa boa, mas é uma coisa fascinante. Eu pesquisei muito e li um pouco do livro de Ulysses Campbell, que ele fala sobre Ulisses. Se estiver vendo, eu vou mandar um corte para você, viu? Queremos você aqui. Esse cara é top demais, velho. Tu viu? Eu te mandei as coisas que a gente fez dele. Mandou. Esse cara é sensacional. Ele escreve o livro e ele detalha muito bem. Mas tem algumas coisas que eu falei com a senhora, que a senhora viu coisas a mais. E eu achei sensacional. Suzane Richthofen, ela foi criada uma personagem para ela. Foi isso. Ela passou por esse teste do Rorschach. Foi. Ela foi avaliada. Ela passou por 4 processos de avaliação. Por que ela passou pelos 4 processos de avaliação? Primeiro, o pericial, que é durante o processo que ela estava passando de investigação e em relação ao crime cometido, até chegar. Porque quando é que vem a perícia? Né? A perícia vem para se chegar à autoria do crime. Certo? E se aquela pessoa realmente, né, cometeu esse crime. foi capaz de. Né? Foi capaz de. E aí, assim, ela foi a autora intelectual de tudo. Né? Mas ela tinha 18 anos na época. 18 anos na época. Professora, 18 anos na época, ela tinha uma capacidade intelectual que muitos empresários não têm, ainda hoje, e bem sucedido. Sim, ela, na época, 18 anos, fazia o curso de Direito e falava 3 idiomas. Suzane? Caramba. Então, ela tem um QI a mais, né? Não é um QI a mais. A gente vê assim, questão de QI. Ou ela foi, né? Ela foi privilegiada e oportunizada a ter esse lugar de desenvolvimento cognitivo diferente. Escolas, línguas estrangeiras, entendeu? E toda essa preparação, ela teve uma criação alemã, né? Eu vi no livro que ela o fato teve alguns fatos, mas o que o Ulisses coloca, eu não sei nem se realmente é isso que ele pensa, mas o que eu entendi lendo o livro foi que ela teve uma não é que aconteceu esse fato por conta disso, da mas herança cultural dela. É isso que eu ia dizer agora. Ela é filha de alemão, criação alemã, rígida. Eu vi no livro, Gustavo, que ela foi dar uma menina foi dar um abraço nela, uma menina de escola, ela 14, 15 anos. E ela ficou toda assim, e ela foi conversar com a menina depois, vem cá, tu me desse um abraço e tal, isso aqui. Aí ela disse assim, eu dei um abraço e tal. Ela disse, bicho, é porque eu não costumo receber abraço. Porque não é um costume, né? Na Alemanha. Não é um costume brasileiro de você não conhecer e já dar 2 beijinhos, um abraço, essa questão do afeto e do contato que o brasileiro tem, a receptividade e o acolhimento. Né? Na Alemanha, o comportamento social é diferente. Mas, professora, vê só, o fato que ela cometeu, isso agrava, por exemplo, qual era o desejo dela? Era ter a herança dos pais, porque não queria mais ter os pais. Que nível de frieza dela? Isso herdou dos pais? Como foi isso? Olha, veja só, é muito difícil você chegar numa conclusiva diagnóstica. Né? Então, porque a mente humana é um universo, certo? E o real motivo, só ela. Entendeu? O porquê que ela, né, planejou tudo isso, só ela. Então, agora, quando a gente conversou, aí eu te disse assim, né, como ela tem esse perfil manipuladora, então ela foi atrás, relacionou-se com a pessoa, socialmente menos favorecida. Ela relacionou ela se relacionou com esse rapaz por um objetivo final disso aí? Por um objetivo, ela tinha um objetivo. Ela não gostava dele? Não, se gostava ou não, eu não sei, mas assim, pessoas que têm
esse traço, né? Essa dinâmica de comportamento, ela vai criando situações que favoreça o quê? A ela atingir o objetivo dela. Caramba. Então, como a gente tem os processos adaptativos, né? Então, ela se relacionava, né, com o Daniel. Cravinhos. Né, Daniel Cravinho e o irmão dele, o Christian. Então, manter aquele relacionamento, isso e aquilo, teve toda a situação da morte, né, dos pais, tentou, né, simular o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, e aí o dinheiro que foi levado, que o pai guardava, ela entregou a eles, e só se chegou a isso aí porque o Christian, né, comprou uma moto, uma Kawasaki, à vista, né? Então, e com dólar, não corresponde ao padrão socioeconômico dele, né? Então, de onde é que está vindo esse dinheiro? E aí, toda uma estrutura muito, muito bem planejada. E aí a gente tem as estruturas, a gente tem a estrutura psicopata, a gente tem a estrutura perversa, a gente tem a estrutura narcísica, né, que tem uns padrões de comportamento parecidos. Né? O que ele fala que é agravante. Agora, né, se falou e se especulou muito isso, que os pais não queriam o relacionamento dela porque não correspondia, tanto a nível cognitivo, né, o padrão dela já na faculdade de Direito, 3 idiomas, e assim, o relacionamento com uma pessoa de nível socioeconômico completamente diferente e também padrão de conhecimento, de estudo diferente. Né? E aí, como você diz, a estrutura cultural alemã, ela é rígida, ela é distanciada, ela não tem esse afeto, não é não. Né? O não é bem não. E aí, né, o que levou a ela a fazer tudo isso, será que só foi a herança mesmo? Ou o que é que tem mais? Caramba! Né? Me diz uma coisa, e ela se relacionou, e quando ela foi vendo que o cerco foi se fechando, ela chegou para Daniel e falou assim, amorzinho, isso está no livro. Faz o seguinte, assume que tu matou, que eu vou levar comida para você, vou cuidar, e quando você sair, eu vou estar aqui te esperando. A ideia que passa, quando eu conversei com a senhora, é que ela ali realmente foi arquitetado, e ele foi bode expiatório e acabou-se. Ela não queria mais saber de ninguém, ela só queria saber da herança. Dela. E viver aquilo. E viver o ideal dela, né? O objetivo dela. O quanto foi passado é que ela não tinha amor por ninguém, nem por ela mesma. Acho que por ela tem. Não, nem por ela. Quer dizer, o que eu entendi. Só por ela, na verdade. Não? É egocêntrico, né? Ela é egocêntrica, ela. Mas me parece também que ela é muito bem focada, né? É focada nela. Ela, quando quer um objetivo... É focada nela. Então, o que é que eu preciso fazer para me adequar às situações? Ela se relacionou na prisão com, né, uma detenta também, uma apenada, que estava cumprindo pena também, por ter assassinado um adolescente. Isso foi para ter proteção, com toda certeza. Pelo crime e a repercussão que teve aqui fora, né, ela lá dentro, como é que ela seria tratada? Então, existe a realidade, né, das penitenciárias, das coisas todas, existe essa questão, né, de se proteger enquanto, né, parceiros, né, as parcerias. E também tem a revolta dos presos, né? É isso que eu disse, né? Tem a revolta porque você chega ao ponto de, né, arquitetar tudo e matar os próprios pais, né? Que ser é esse? Né? Que ser é esse? Merece que tipo de consideração? Mas, professora, ainda tinha um irmão. Por exemplo, ela arquitetou a morte dos pais, a herança ia ser dividida. Por exemplo, se ela ficasse, vamos dizer que deu tudo certo, ela ficasse com a herança, teria que dividir com os irmãos. 50% dela, 50% do irmão. Para ela, tá no lucro. Mas entenda, ela não tinha nada, era mesada... Aí agora tu vai administrar a fortuna toda na cabeça dela. Imagina. E quanto era a fortuna? Na época, em torno de 10 milhões, né?
Era muito Então, bicho. Só que o que Patrimônio. acontece? E o irmão? A senhora acha que ela ia viver bem com o irmão? Assim, se desse tudo certo, assim, pelos traços dela? É. Não sei se ela também tentaria se livrar do irmão. Porque o irmão dela entrou em bug, né? Foi. Ele se afundou. Foi um processo para ele estar no que está hoje. Porque na época ele tinha 15 anos, né? Ele que mais perdeu ali, né? É. Porque ele perdeu. Em Não, aí é que tá. Vê só, algumas pessoas acham isso. Eu comecei a pesquisar muito. A história é fascinante. O que eu vi foi o seguinte: é que ele se tornou um químico, muito inteligente também, como ela. Assim, como a senhora falou, ele foi muito privilegiado. E o que aconteceu com ele? Ele seguiu a vida, mas ele entendeu que a irmã. Ele gostava muito, mesmo a irmã na cadeia, ele ia visitar a irmã e tudo. Mas quando caiu a ficha dele, que o que a irmã dele fez e tudo, ele ficou com medo da irmã. E passou-se o tempo. Chegou um momento que ela disse assim, que ela mandou uma carta para ele, dizendo que queria conversar com ele. E quando marcou esse encontro, ele disse, tá certo, eu vou. Ele foi se preparar. No dia do encontro, ele surtou. Ele bebeu, se drogou e saiu surtando, correndo pela rua, pulando dentro de uma casa, de outra e tal. E a polícia até pegou ele, mas sem roubar, sem fazer nada, mas teve esse surto. E quando pegou, depois foi liberado. Mas eu fiquei sabendo que ele tem uma vida normal hoje, se eu não me engano, vive na Alemanha. Mas naquele momento foi tão pesado para ele que no momento que foi se encontrar com ela, ele estava indo e surtou. Assim, o ideal de irmã e o real da irmã, né? Aí vem o choque, né? O que é que ele tinha de ideal da irmã? O que era a irmã para ele? Qual era essa representatividade da irmã para ele até então, até 15 anos de idade? E depois, o que é que a irmã se tornou? Então, é o choque de duas realidades. Essa questão realmente é um choque, mas o fato dele surtar de uma maneira tão... Isso ativou algum gatilho. É uma possibilidade de se pensar se ela chegou, né, a matar os pais, quanto mais eu. E você tem algum contato Então, com tipo uma assim, pessoa dessa? na linha de sucessão, né, quem ficou com a herança fui eu, então eu estou na mira, né? Mas, professora, isso tem muita Suzane Richthofen por aí, Tem não muitas Suzanes. Pelo Muitas. amor de É Deus. sério. Gustavo, às vezes, atrás. Né? Já diagnosticou alguma, doutora? Doutora não, professora. Professora. Através desse método. Isso. Professora. Professora. Assim, a avaliação psicológica, principalmente com o diagnóstico diferencial, a gente vem nessa perspectiva de diferenciar. Mas aí eu vou até uma certa, né, até um certo limite e de alcance da psicologia, e aí entra a psiquiatria, né? Teve alguma que a senhora se assustou? Algum caso assim que a senhora, caramba, isso é pesado. Teve. Pode contar? Posso.